Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Guedes, sou psiquiatra e hoje, mais uma vez, a nossa colega aqui, Janaína, psicóloga, vai estar conversando com a gente um pouquinho sobre ansiedade. Não é isso, Janaína? Isso mesmo. Por que esse tema ansiedade hoje, mais uma vez? A gente sempre está falando aqui sobre ansiedade e tudo mais, mas é porque é um tema que está sempre em alta e recentemente a gente tem alguns casos, né, muito conhecidos e que repercutem bastante na mídia, né, que foi do cantor Zé Neto, foi do cara de sapato no BBB, né, então de crises de ansiedade que as pessoas ficam com uma impossibilidade de fazer suas atividades ou passando realmente muito mal naquele momento em que a crise está acontecendo. O que vocês já devem saber, se não sabem a gente vai explicar agora. Uma crise de ansiedade, ela caracteriza-se também por sintomas físicos. O paciente, muitas vezes, que está sentindo aquela crise, sente um ataque cardíaco, uma sudorese, um mal-estar, falta de ar, sensação de desmaio, né, despersonalização também. Então, assim, toda essa crise, esse momento, passa por alguns minutos, que parecem uma eternidade para aquela pessoa que está sofrendo com aquilo ali. E para quem está ao redor, está observando aquilo ali, é um pouco assustador também, muitas vezes. O que eu posso fazer para estar ajudando aquela pessoa que está nesse momento de crise? Então, eu conversando com a Janaína aqui, eu acho que dá para a gente dar algumas dicas para você que está próximo ou conhece alguém que tem crise de ansiedade e saber como agir com aquela pessoa. Muito bom, né? O manejo. Um dia desses, não sei se foi coincidência, mas eu estava num restaurante aqui em João Pessoa e uma moça teve um ataque de pânico. E aí eu fui lá. E a primeira coisa que a gente precisa descobrir, Tiago, é se é realmente psicológico. Porque, como tem muitos sintomas físicos, a gente pode confundir isso com qualquer coisa que seja realmente físico e não prestar o socorro necessário. Então, o que você fez hoje pela manhã, você se alimentou, tomou algum medicamento diferente do que você está adaptada. Eu fiz várias perguntas para entender o que estava acontecendo com ela. Uma pessoa que estava com ela, do lado dela, disse: não, ela tem isso com frequência, ela é uma pessoa ansiosa. E aí eu comecei a manejar os sintomas, que é o quê? A ansiedade, ela é um sentimento vago e insidioso. Eu costumo dizer que é aquele do nada. De repente tem um gatilho que pode ser interno e aí começam todas as sensações que você acabou de citar no corpo. A respiração, ela fica curtinha. E essa sensação de respiração curtinha faz com que a pessoa fique tonta. Faz com que a pessoa tenha mais sensações físicas. Retroalimenta, né? na verdade, né? A Isso. sensação de que está com falta de ar. Está com falta de ar. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer com que a pessoa divida o foco da atenção. Então, que ela não fique presa a todas as sensações do corpo e que ela comece a fazer um exercício de focar nas coisas que estão acontecendo fora dela. E aí eu comecei a conversar com ela, perguntei o nome dela, ela estava com um cachorro, de quem era o cachorro. Eu obriguei a ela, de uma certa forma, a prestar atenção na minha voz, na minha fala. Falei com frequência mais tranquila. E a gente foi conversando, enquanto isso eu dizia: olha nos meus olhos, respira junto comigo, presta atenção na minha respiração, coloca a tua mão no abdômen. E aí fui orientando com essas dicas, né, que ela pudesse fazer para ela respirar melhor, para que ela pudesse melhorar. Ela disse: mas eu vou morrer, eu quero ir para o hospital. Porque a sensação é ou de morte ou de enlouquecer. E aí eu disse: você já teve isso antes? Quantas vezes você já teve? E aí ela foi conversando comigo, enquanto isso eu disse: lembra sempre de respirar, fica comigo, eu tô com você. Se você quiser, a gente até vai no hospital, mas eu preciso que você me ajude para eu entender o que é que você está sentindo. Então, lembrar que é muito inconveniente as sensações, mas não é perigoso. Então, aquilo não vai levar ninguém à morte, nem a perder o controle ou o juízo. Não foge do ambiente. Por quê? A memória vai gerar e dizer assim: poxa, aquilo foi tão ruim que eu não consegui ficar naquele lugar. E aí a gente pode generalizar aquilo para um transtorno maior. Não posso ir no tal restaurante, não posso andar naquele carro, porque foi naquele carro que eu tive uma crise de pânico. E aí vai generalizando, a pessoa deixa de fazer várias coisas que fazia Vai antes. limitando a sua rotina e vai ficando sempre
mais preso em casa, ao ponto de realmente não querer nem sair mais. Isso. E se ela não fizesse nada? E se eu não fizesse nada? O próprio corpo dela ia notar que estava numa sensação de perigo, numa situação muito ruim para ela, e ia começar a combater aqueles sinais. E ia baixar, né? Mas a gente, claro que pode abreviar. Então, mudar o foco, respiração, fazer com que a pessoa se sinta seguro com você do lado. E se você ficar tão ansioso quanto ela, não vai conseguir ajudar, tá? Não fugir do ambiente. Mostrar a ela que aquele momento já aconteceu outras vezes e que é muito inconveniente, mas que não é perigoso. Se colocar disponível para ficar com ela até acabar. E no final lembrar, ó, você pode procurar ajuda, né? Se é uma pessoa que tem intimidade ou não, mas que ela procure ajuda medicamentosa se precisar e de terapia se precisar. E provavelmente precisa. Você tocou em alguns pontos bem importantes, né? Que é a ideia de que realmente quem está com a crise, né, é uma sensação realmente muito ruim e muito real, tá? É uma sensação real de enlouquecer, de morrer, né? Então, não é uma bobagem que dá para simplesmente dizer, para com isso, não faz isso, né? Porque realmente aquela pessoa está sentindo, tá? Esse é um ponto. Porém, apesar desse desconforto, não é algo que coloque em risco a vida daquele paciente. O que pode acontecer, né, de mais trágico é essa pessoa sair correndo sem um destino, sem prestar atenção no que está fazendo. E um ponto muito importante também, não ficar tão ansioso quanto, porque senão não vai ajudar em nada. Né? Eu digo que empatia é muito bom, mas empatia precisa ter uma certa cautela, porque se eu me compadeço tanto da emoção do outro, eu não consigo estar racional o suficiente para ajudar. Então, nesse momento, né, a pessoa que está perto, ela precisa ter equilíbrio emocional, regular a própria emoção para conseguir ajudar o outro. E eu costumo dar o exemplo do avião. A gente está no avião e aí recebe aquelas recomendações. Então, se a cabine despressurizar, bota primeiro a tua máscara para depois ajudar o outro. Então, nesse momento, se regula emocionalmente e vai ajudar outra pessoa, porque senão você não vai conseguir. Agradecendo mais uma vez a Janaína aqui pela presença e ter aceitado também esse convite mais uma vez. Sim, e vão me ver muito por aqui, tá bom? Só isso que eu vou dizer. Minha convidada quase que... Permanente? Permanente, digamos assim. Ficamos juntos aí nessa empreitada, tá? Sim. Gente, obrigado. É isso e até o próximo vídeo.